Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Este post é do subreddit Relationship Advice e foi feito pelo usuário Toro Asgard. Minha namorada, tenho 25 anos e ela 22, quer que a gente compartilhe nossas rendas. O problema é que eu ganho cerca de 7 vezes mais. Algum conselho, por favor? Então é o seguinte, eu e minha namorada estamos juntos há pouco menos de 3 anos e moramos juntos há alguns meses. Minha namorada faz faculdade e trabalha a meio período. Terminei a faculdade há 2 anos, fui contratado rapidamente pela empresa onde fiz meu estágio. E, em menos de um ano, fui promovido e recebi um grande aumento salarial. E agora estou ganhando cerca de 150 mil por ano, enquanto ela ganha 20 mil por ano atualmente. Ela se mudou para minha casa há alguns meses, para um lugar que eu comprei, então eu pago praticamente todos os custos. Financiamento da casa, eletricidade, água, etc. Ela só paga por conta própria itens não essenciais, como Spotify, conta do celular, Netflix, etc. Agora, recentemente, tivemos uma grande briga em que ela exigiu que juntássemos nosso dinheiro e gastássemos juntos o que sobrasse depois dos custos essenciais. Enquanto atualmente, eu pago basicamente todos os itens essenciais e minhas próprias coisas. Uso um pouco para me divertir e coloco o resto na minha poupança. Agora ela parece estar com ciúmes. Eu tenho muito mais para gastar, o que não é bem verdade, já que depois dos custos mensais, eu coloco a maior parte na minha conta poupança. Na minha opinião, ela já tem vida fácil e, sinceramente, ela simplesmente não sabe lidar com o dinheiro que tem. Ela gasta com besteiras, como roupas absurdamente caras, e depois reclama que está sem dinheiro no final do mês. Então, o que eu faço? Detesto envolver dinheiro no nosso relacionamento, mas, sinceramente, estou questionando nossa relação, já que não tem como eu deixar ela basicamente gastar o meu salário com besteiras. Willoughby, concordo totalmente com você. E na verdade, quem está colocando o dinheiro no meio do relacionamento é ela, não você. Ao tentar transformar o seu dinheiro em um recurso compartilhado entre vocês dois. E o fato é que vocês não são casados, na minha opinião, com um namorado ou uma namorada. Vocês não devem comprar casa juntos, juntar dinheiro ou planejar finanças em conjunto. Cada um mantém contas separadas, tudo transparente, e arca com sua parte. Quando vocês se casarem, aí sim podem fazer o que quiserem, pois há um contrato e compromisso entre vocês dois. Então, não, eu digo para sua namorada, não, você já está morando aqui, isso já é suficiente. Se você não quer ficar sem dinheiro no final do mês, então precisa começar a controlar melhor o orçamento para o dinheiro render até o fim do mês. Agora, pode ser que ela não goste dessa resposta. Eu realmente não a conheço, mas é uma possibilidade. Se isso acontecer, ela pode tentar fazer chantagem emocional no relacionamento. Opi, você precisa ir embora. Amor não é condicional nem está à venda. O que acham? Me avisem aí nos comentários e agora vamos conferir os comentários da comunidade. Pequeno Sacrifício diz: ela quer gastar os outros 60 mil, cara. Namorada? De jeito nenhum eu vou juntar dinheiro com você, porque você não é responsável nem com o seu próprio dinheiro, quanto mais com o meu. Eu já pago suas despesas e não vou sacrificar mais dinheiro só para você gastar mais. Responsabilidade financeira é importante para mim e espero que você também passe a valorizá-la. Deletado diz: eu digo que você faça uma contraproposta. Os dois mantêm as contas separadas e lá paga metade das despesas mensais da casa. Mekashivan afirma que se não consideram o casamento uma possibilidade real, não há razão para juntar a renda. Mesmo casada, ela não tem direito ao seu dinheiro. O fato de você pagar todas as despesas necessárias já é muito melhor do que a dinâmica em alguns relacionamentos. Mas depois de 3 anos, se você não estiver considerando seriamente que esse relacionamento avance para o casamento, então talvez seja a hora de realmente avaliar o relacionamento como um todo. Yope responde: casamento simplesmente não é uma opção para mim. Até eu chegar ao momento da minha vida em que eu queira ter filhos, eu tenho a certeza de que provavelmente posso sustentar esses filhos, no presente e no futuro. Acho que sou meio do tipo planejador. Não quero entrar em um casamento, ter um monte de filhos e depois não conseguir sustentá-los completamente. NarkPTSD diz: uma coisa que você pode tentar é dividir a renda, somar a renda de vocês dois e depois ver qual porcentagem da renda dela representa em relação à renda total da casa. Por exemplo, se você ganha 140 mil e ela ganha 20 mil, a renda da casa seria 160 mil e a renda dela representaria 12,5%.
Isso significaria que ela teria que pagar 12,5% de todas as despesas da casa, o que na minha opinião seria justo e faria com que ela realmente contribuísse com alguma coisa. Em vez de depender de você para tudo, True 234 diz: não compartilhe a renda até estarem casados. Dinheiro é um dos maiores problemas em um relacionamento. E se ela não souber fazer um orçamento, você vai ver o seu dinheiro suado indo pelo ralo muito rápido. 3 anos não é muito tempo, e ela pode simplesmente te usar por dinheiro. E se vocês compartilharem a renda, vai ser ainda pior. Os hábitos mudam quando temos dinheiro. Se ela não mudar esses maus hábitos e problemas com dinheiro agora, não conseguirá depois. Depois, sugira que ela faça um curso de finanças e avalie se torna mais responsável com o dinheiro antes de pensar em dividir a renda. Edição do OP. Então, há tantos comentários que estou tendo dificuldade para acompanhar. Se eu não responder, saiba que estou tentando pelo menos ler o seu comentário. Mas atualmente, quando leio e respondo a um comentário, recebo mais 10 comentários. Agradeço a todos pelas respostas, desde quem gritou interesseira até os mais equilibrados. Até mesmo aqueles que falam sobre não ter relacionamentos ou algo assim, e aqueles que acham que eu preciso dar todo o meu dinheiro para ela por causa de um taxa rosa ou algo do tipo. Todos os conselhos são bem-vindos e me dão uma nova perspectiva sobre essa situação. Não esperava que meu post tivesse tanta repercussão. A comunidade tem opiniões diversas, mas os comentários mais votados recomendam não sacar o dinheiro. Agora vamos à atualização para saber como essa história termina. Então eu pensei, já que meu post meio que viralizou 3 semanas atrás, e as pessoas me pediram para fazer uma atualização para contar o que eu acabei fazendo. Bem, lá vai. Bem, da forma mais curta possível, eu acabei terminando com ela. Percebi, em parte pelos bons conselhos que recebi lá, que havia outras coisas me incomodando além da questão financeira. A questão é que, ao pensar sozinho nos dias seguintes, eu me peguei analisando cada pequeno detalhe do nosso relacionamento, e rapidamente percebi que eu estava investindo muito mais do que recebia de volta. Não estou dizendo que sou algum santo perfeito, mas acho que mereço alguém que valorize o que eu já faço, especialmente quando o que eu faço supera em muito o que ela fez no nosso relacionamento. Outro fator importante foi a diferença de maturidade entre nós, que ignorei por estar apaixonado e vendo tudo com lentes cor-de-rosa. Enquanto eu mudei como pessoa desde que começamos a namorar, ela continua praticamente a mesma pessoa. E sem querer falar mal dela, esse é um tipo de pessoa que você pode ser sem problemas quando tem entre 15 e 20 anos, mas não quando está em um relacionamento sério. Pensando em ter filhos em algum momento, gerenciar suas próprias finanças e planejar seu futuro, e isso me leva ao maior problema aí, o planejamento. Eu sou um planejador, eu penso no futuro. Não sou contra gastar um pouco de dinheiro para me divertir enquanto sou jovem, mas não quero correr riscos. Ficar sem dinheiro e infeliz no futuro por não ter levado as coisas a sério na juventude. E é aqui que nossos pontos de vista pessoais parecem entrar em conflito, a um ponto em que o lado bom já não supera mais o lado ruim. Ela vive o momento, gasta o que pode gastar e tá meio que acostumada a uma vida fácil, onde as maiores preocupações que ela já teve foram suas notas. No meu caso, enfrento problemas financeiros desde jovem, então sei o valor do dinheiro, e sei que planejar pode te poupar de muito sofrimento. Não digo que meu ou o ponto de vista dela seja melhor, só estou dizendo. Quando vocês deveriam ser uma parceria, mas vocês discordam profundamente sobre as bases mais fundamentais dessa parceria, não há muita esperança. Como resultado, percebi que não me via ficando mais comprometido com ela, o que significa que você meio que chega a um impasse no relacionamento. Quero dizer, eu nunca fui fã de casamento desde o início, mas depois de tanto tempo, se você nem sequer está cogitando isso, provavelmente existe um problema maior. Essa discussão sobre finanças trouxe à tona muitos outros problemas para mim. E sinceramente comecei a temer o que parecia ser a expectativa de que eu bancasse um estilo de vida com o qual desde o início não concordo. Percebi que estava perdendo meu próprio valor ao aceitar esse tipo de coisa. E percebi. O fato de termos discutido sobre o meu dinheiro e ela exigir gastar metade dele me fez sentir como um caixa eletrônico glorificado. Agora, o término foi realmente complicado e o pai dela foi um verdadeiro apoio durante tudo isso. Ele acalmou bastante a situação, apesar de odiar o que estava acontecendo, mas acho que ele entendeu. Não posso dizer que não estou arrasado com tudo isso. Afinal, essa é uma pessoa com quem estive por cerca de 3 anos, e me acostumar a não tê-la por perto, nem a família dela, com quem eu era muito próximo, está sendo difícil. Mas no final, depois que a poeira baixou, eu meio que me senti livre e muito mais feliz do que estava há algumas semanas.
Eu só desejo o melhor para ela no futuro, e sei que isso tem que ser sem mim. Quanto a mim, sinto que posso recomeçar. No futuro, espero encontrar alguém mais compatível, mas não vou procurar ativamente por isso. Para ser sincero, estar solteiro depois de tanto tempo em um relacionamento é uma sensação boa. Posso focar o pouco tempo livre que tenho em mim mesmo, algo que não conseguia fazer há muito tempo. Posso me dedicar de verdade aos meus hobbies e coisas do tipo. Agradeço a todos pelos conselhos e, se fui rude com alguém, peço desculpas. Mas naquela época eu estava em uma situação emocional ruim, mas agora estou muito melhor. Então, seja você achando que eu fui um babaca e sumiu completamente, discordou de mim, ou achou que eu era um cara legal e que eu estava certo. Ou em algum dos extremos ou no meio. Obrigado pelo seu conselho. Bem, Op, você deu o tempo que precisava para descobrir o que queria fazer. Você viu que não havia como seguir em frente e deixou pra lá, que é o mais saudável para vocês dois. Então, desejo tudo de melhor para você no futuro, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também tem atualização. Este post é do subreddit Amiibi Erro e foi feito pela usuária Jasmine Cicada. Eu seria babaca se me recusasse a parar de fazer os lanches escolares da minha enteada? Para um contexto rápido, eu tenho 28 anos e meu marido tem 36, tem uma filha, Lia, de 16 anos com a ex dele, Linda, de 38 anos. Eles se separaram quando Lia tinha 7 anos e me casei há 2 anos. Antes eu trabalhava em escritório e levava comida, mas agora, trabalhando em casa, continuo preparando todas as marmitas e essas coisas. Só estou chamando a Leia de minha enteada para este post, mas ela me chama de tia. Bem, a Leia chegou em casa um dia tremendo e muito pálida. Então eu perguntei o que tinha acontecido com ela e ela me disse que não comeu nada porque odeia a comida da escola e não toma café da manhã porque as aulas começam muito cedo. Eu fiquei com muita pena dela e preparei algo para ela comer. Então perguntei se ela queria que eu fizesse um lanche rápido para ela levar para a escola e ela disse que sim. Preparei um lanche rápido para ela: sanduíche pequeno, fruta com molho, legumes, alguns salgadinhos e suco. Ela adorou e voltou para casa para me abraçar, dizendo que todo mundo elogiou o lanche dela. Preparava o lanche dela todos os dias. Ano passado ela ficou com a gente, mas agora, com o recomeço das aulas, está com a mãe. Linda ligou para o meu marido e disse que tolerou as minhas atitudes no ano passado, mas que eu posso parar de bancar a mãe agora porque ela não gosta disso. E Lia deveria simplesmente aguentar e comer o que a escola oferece, porque ela não tem tempo para competir com as minhas besteiras. Bem, Lia vai voltar para casa amanhã, e eu perguntei para ela se ela quer que eu pare de preparar os almoços e disse que pediria desculpas se estivesse passando dos limites. Ela me pediu para, por favor, não parar e disse que adora os almoços. Ela contou que a mãe ficou brava porque ela pediu algum ingrediente para fazer os próprios lanches na casa dela, mas Linda recusou. Conversei com meu marido e concordamos em não parar porque não há nada de errado no que estou fazendo, e agora ele vai ter que conversar com a ex dele sobre isso. Estou me sentindo culpado, pois sei que Linda vai causar algum problema com meu marido por isso. Ao mesmo tempo, não quero parar só porque ela não gosta. Então, será que eu seria o babaca? De jeito nenhum, OP. Você está fazendo algo legal pela sua enteada e ela adora. O fato de Linda estar com ciúmes e não conseguir competir com a sua conversa fiada não é problema seu. Continue fazendo o que está fazendo, seu marido já disse para continuar e está pronto para lidar com a ex dele. E sinceramente, ela que se dane. E o que vocês acham? Me avisem aí nos comentários. E agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Upbeat Selection 357 diz: tenho quase certeza de que você não é a babaca. A mãe dela foi quem transformou isso em uma competição, e ela é a babaca por causa disso. Coletivamente, os pais dela, você e qualquer outra pessoa que tenha um papel parecido com o de pai ou mãe deveriam cooperar para apoiar sua enteada. Se o sistema na sua casa, que você e o pai dela combinaram, é que você faça os almoços dela nesses dias, tudo bem. Eu até poderia ver um problema se a mãe tivesse pago pelo almoço da escola, e agora isso estivesse sendo desperdiçado. Mas, novamente, a solução é se comunicar e resolver essas questões logísticas para ajudar a criar a enteada. A Drox66 diz: a garota aprecia o que você faz. Ela está comendo de forma saudável. Você não se importa em fazer isso. E está pensando em parar. Eu respeito o fato de você não ter postado perguntando se deveria cortar os pneus da mãe biológica dela. RS. Isso sim seria mesquinho. E o autor responde: eu não queria que meu marido tivesse que lidar com ela, mas não consigo parar. Para ser sincero, é por isso que perguntei aqui. Ilone Stabito 1 diz: quem liga para ex-esposa? Isso é sobre cuidar da próxima geração. Ela poderia fazer o próprio almoço?
Claro, mas preparar o almoço dela é um gesto muito carinhoso, e se isso a ajuda a evitar episódios de hipoglicemia, você deve continuar. Agora que penso nisso, ela também precisa de lanches portáteis para levar na bolsa. O autor responde: compro pacotes de biscoito e barras de granola para ela e pedi que escondesse na bolsa. Quando ela volta para a casa da mãe, sinto que é só isso que ela come metade do dia. O pai dela dá dinheiro para ela, mas não é como se ela pudesse sair da escola para comprar alguma coisa, então ela tem que esperar até o fim do dia escolar para comprar algo a mais antes de ir para casa. Edição do UP. Depois de ler os comentários e lembrar de algumas coisas, depois de responder a alguns comentários, percebi que isso já estava atrasado. Acho que deveríamos ter agido antes, pois o bem-estar da Leia sempre deve ser prioridade, independentemente das birras da Linda. Por isso, meu marido e eu conversamos com ela. Acho que meu marido também tentou negociar a compra dos ingredientes para ela e de uma geladeira para o quarto da Leia guardar a comida. Mas a Linda disse que ele estava tornando a filha deles egoísta e preguiçosa. Acho que é momento de rever a guarda, já que ela tem 16 anos. Mas eu não disse nada antes porque não queria parecer uma madrasta má tentando separar ela da mãe. Admito que fico ansioso com a Lia porque não quero que ela me odeie se eu for insistente demais. Deve ser estranho para ela, já que sou só 12 anos mais velho e tecnicamente não teria idade para ser seu pai. Mas ela é muito doce e eu odeio o fato de que provavelmente ela passa fome metade do mês, todo mês. Obrigado por me ajudar a enxergar tudo com mais clareza. Além disso, para esclarecer algumas coisas. 1. Lia tem 16 anos e ela pode preparar seus próprios almoços. Sim, ela pode, e às vezes ela faz isso, mas eu gosto de fazer para ela, só para mimá-la um pouco. 2. Por que você não compra para ela os ingredientes para usar na casa da mãe dela? Como eu disse, meu marido tentou, até ofereceu comprar outra geladeira quando a Linda disse que ocuparia todo o espaço lá, mas mesmo assim ela se recusou a aceitar. E 3. A Lia deveria morar só comigo e meu marido, talvez, mas no final das contas é decisão dela. Vamos falar com ela mais tarde na semana, mas não podemos obrigá-la se quiser continuar indo para a casa da mãe. A comunidade concorda que o OPI deve seguir com os almoços e que Linda é ruim. Agora vamos à atualização para ver o desfecho. A situação está mais resolvida agora, então posso atualizar. Primeiro, meu marido decidiu falar com a Lia. Eles conversaram por cerca de 1 hora e chegaram à decisão de que a Lia ficaria conosco permanentemente por enquanto. Ele entrou em contato com um amigo advogado para conversar sobre as opções dele. E como a Lia já tem idade suficiente para decidir por si mesma, ele disse que as coisas não devem ser muito complicadas. Meu marido entrou em contato com a Linda para contar a ela sobre a decisão, e ela não reagiu bem. Compreensivelmente, ela começou a vir até nossa casa e tentou buscar a Lia na escola, mas ela recusou. Então a escola entrou em contato com meu marido. Foi uma confusão total. Trabalho em casa, então sempre estou aqui. Quando ela veio gritar, sabia que eu estava porque me acusou de roubar a filha dela, de ser destruidora de lares. Nem de longe errei esse. E ela chamou meu marido de tarado por ter uma noiva menor de idade. Eu não aguentei mais, então chamei a polícia, mas o estresse me deixou muito mal e eu quase desmaiei. No hospital, soubemos que estou grávida de 10 semanas, não estávamos tentando, mas também não evitávamos. Estou um pouco ansiosa, mas meio animada por causa da gravidez. Meu marido está pensando em pedir uma ordem de restrição também, não só a guarda total. Ainda não contamos sobre a gravidez porque não sabemos se Linda faria algo. Quero dar o benefício da dúvida, mas o comportamento recente dela assusta. Também estamos pensando em nos mudar, talvez até para outra cidade, mas por enquanto ainda estamos lidando com a Linda. Nossos advogados enviaram uma notificação extrajudicial para ela, que ficou quieta na última semana, mas pode estar planejando algo. Com meu marido. Decidimos que eu e Leia ficaremos com minha mãe por enquanto. Ele vai checar a casa e depois vir à noite. Já estou com minha mãe e a Lia. De quinta a domingo é feriado aqui, então meu marido ficará conosco. Está tudo bem, e acho que vou contar para Leia e minha mãe sobre a gravidez neste fim de semana. Agora só quero relaxar e aproveitar minha gravidez com minha família. Desejem-nos sorte. Bem, Op, não importa como a Linda vai reagir, a decisão é de Lia e ponto final. Aliás, parabéns, Op, desejo tudo de melhor para você, se cuide e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com algo para animar. Postagem. Esta postagem é do subreddit Petty Revenge e é do usuário MotherGoose1957 Esqueça a Disneylândia de anos atrás. Trabalhei para uma corporação por 14 anos, tudo correu bem por cerca de 12 anos e então eu tive um supervisor infernal.
Ele era um colega promovido internamente e deixou o cargo subir a cabeça. Tudo virava disputa de poder e ele tornou minha vida um inferno. Ele era do tipo que delegava todo o trabalho dele para outras pessoas, assumia o crédito pelo trabalho delas e culpava os outros pelos próprios erros. Ele decidiu que precisava de um assistente pessoal, embora ninguém na posição dele jamais tivesse precisado de um antes. A assistente pessoal fazia todo o trabalho dele e logo passou a odiá-lo, porém suas circunstâncias pessoais a impediam de deixar o emprego. Depois de 8 meses tentando muito me dar bem com ele, decidi pedir demissão. Meu primeiro ato de vingança foi conseguir para o assistente pessoal dele um emprego melhor, com salário maior, mais perto de casa e sem enfrentar o trânsito. De repente, ele teve que realmente fazer o próprio trabalho. O segundo ato de vingança foi sem querer. Minha saída levou outras 6 pessoas do nosso departamento a saírem em pouco tempo, causando uma perda muito sentida. Ele também participava de licitações para prestar serviços ao governo. Ele tinha reservado uma viagem de férias para os Estados Unidos e Disneylândia com a família no Natal. Como estamos na Austrália, seria uma viagem e tanto. A empresa cancelou as férias dele porque a licitação tinha prazo para o final de dezembro e ele não tinha feito o trabalho. A empresa disse a eles que sabia que a falta de pessoal no nosso departamento era culpa dele. Então ele teve que ficar e fazer a licitação, já que não havia mais ninguém que pudesse fazê-la. A família dele saiu de férias sem ele. Para ser sincero, depois de ouvir a maneira como ele falava com a esposa ao telefone em várias ocasiões, aposto que ela ficou feliz em viajar sem ele. Bem, o pipipu. Não tenho certeza se eu chamaria isso de vingança mesquinha. Acho que eu chamaria apenas de consequências pelas suas ações e de você ter feito algo bom pela assistente que estava passando por um inferno, além de ter inspirado as pessoas. Mandou bem, Op. Muito obrigado por compartilhar. E por hoje é só. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Se você chegou até aqui no vídeo, presumo que gosta dessas histórias. Aqui vão mais algumas que podem te interessar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever.